Olá, sou Júlia Macedo de Oliveira Morioka, sou mestra pelo Instituto Federal de São Paulo. Participei do programa do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências em Matemática, sob a orientação do professor doutor Rogério Marques Ribeiro, e defendi a minha dissertação com o título Investigando estratégias de resolução de problemas do campo aditivo a partir de uma trajetória hipotética de aprendizagem. É com grande prazer que eu apresento a vocês o meu produto educacional, resolvendo situações problemas do campo aditivo. Como eu já disse anteriormente, a minha dissertação, ela é intitulada como Investigando estratégias de resolução de problemas do campo aditivo a partir de uma trajetória hipotética de aprendizagem. E foi essa dissertação que deu origem e deu vida a este produto educacional. Então, este produto educacional, ele consiste no material audiovisual que vocês terão a oportunidade de observar quais as estratégias que estudantes do terceiro ano de uma escola municipal da Prefeitura de São Paulo apresentam ao resolver situações, problemas pertencentes ao campo aditivo. No decorrer da apresentação do meu produto educacional, eu faço algumas provocações. Eu convido vocês a participarem também, né, de uma reflexão, que foi uma reflexão que eu fiz o tempo todo esse movimento, né, ao longo da minha pesquisa, da aplicação das atividades com os estudantes. Então, eu gostaria de compartilhar também um pouquinho dessa experiência com vocês. E, para tanto, eu os convido a acessarem esse QR Code ou o endereço a seguir aqui, que dispõe de um artigo muito interessante chamado As Estratégias dos Alunos na Resolução de Problemas Aditivos, um estudo diagnóstico. Quem escreveu foram duas pessoas muito queridas e sabidas, a Sandra Magna e a Tânia Campos. E esse artigo, ele tem como proposta diagnosticar as competências das crianças e lidar com situações, problemas no campo aditivo, desde o início da sua vida escolar e o desenvolvimento das mesmas nas 4 séries iniciais do ensino fundamental. Por que eu estou falando 4 séries iniciais do ensino fundamental? Porque esse artigo ele foi escrito antes da mudança de anos, né? Mas o que corresponde exatamente à faixa etária a qual eu proponho o produto educacional para vocês. Eu tenho certeza que será uma leitura que trará muitos pré-requisitos para que vocês possam pensar e observar de forma diferente, inclusive, né, com muito mais critério, todos os resultados que eu apresento aqui para vocês. Bem, eu já contei um pouquinho para vocês a respeito de como surgiu a ideia, né, de fazer o produto educacional, e agora eu queria contar para vocês um pouquinho o que foi que me mobilizou a pesquisar sobre as estratégias de resoluções que os meninos apresentam ao resolverem situações, problemas. E por que eu fiz esse recorte especificamente com relação aos problemas do campo aditivo? Eu sou professora dos anos iniciais já há muito tempo, né? E quando nós trabalhamos com os pequenos, os questionamentos, as perguntas de diferentes naturezas, elas são sempre muito presentes no nosso dia a dia, né? Algumas perguntas, elas ao longo dos anos, elas se tornam recorrentes, né? Independente da turma, as perguntas se mantêm, as dúvidas se mantêm. É como se fosse um protocolo, né? E uma das perguntas que durante muitos anos me acompanhou nas aulas de matemática, né? No momento em que esses estudantes eram expostos a situações, problemas e tinham que resolvê-las, era a seguinte: para resolver esse problema,
tem que fazer conta de mais ou conta de menos? E aí, no começo, o que eu queria era que o estudante, né, que a criança ali, resolvesse a tarefa que eu estava propondo. Então, logo de imediato, eu respondi, até por falta de experiência também, né, de fazer uma intervenção com qualidade, poder mediar aí, né, essa situação, né, eu apresentava a resposta, né, de forma objetiva. Olha, aqui tem que fazer uma conta de adição, né, ou aqui você tem que fazer uma conta de subtração, ó, aqui tá tirando, né, então você tem que subtrair, aqui, ó, eles estão juntando as quantidades, então tem que fazer uma conta de adição. Mas ocorre, né, que com o passar do tempo, a gente vai também entrando em contato, né, com outras experiências, a gente vai tendo outras oportunidades profissionais, e até que em 2009 eu tive a oportunidade de entrar em contato com a teoria dos campos conceituais, né, do nosso querido e saudoso Verneau, né, que, além de matemático, filósofo, psicólogo francês e discípulo de Piaget, né, foi então que eu comecei a parar para pensar: por que será que os estudantes me fazem essa pergunta, né? Por que será que as crianças apresentam essas dúvidas ao resolverem essas situações, problemas, né? E a criança que não sabe utilizar o algoritmo, por exemplo, né? Como é que ela vai resolver aquela situação, problema? Porque também não resolve muito eu falar, olha, tem que fazer uma conta de adição, se a criança não sabe também como é que é o algoritmo da adição, por exemplo, né? Então, eu comecei um movimento de estudar a respeito, e como eu disse anteriormente, eu, ao longo aí desses 20 e poucos anos de magistério, eu sempre trabalhei com os anos iniciais. Então, eu resolvi que eu deveria pesquisar mais a fundo, né? Como será que essas crianças estão pensando, né? Ou quais estratégias que elas podem fazer uso, ou de que forma que eu posso mediar para que essas estratégias apareçam em sala de aula, né? Para que eles possam ter um repertório maior ao resolver essas situações, problemas. Então, eu contei tudo isso para vocês para justificar o porquê da minha investigação, né? Como é que surgiu. E, embora não seja o foco da minha investigação, uma ressalva que eu gostaria de fazer aqui com vocês é que foi um processo muito importante para mim também, né? Enquanto profissional da educação, porque a todo momento, enquanto eu estava lá aplicando as tarefas, né, pedindo para que os estudantes lessem, resolvessem, compartilhassem ali seus saberes, eu também tive a oportunidade de repensar muitas questões sobre a minha prática, né, sobre a minha formação. Bem, eu coloquei aqui, né, depois de contar tudo isso para vocês, eu coloquei aqui um link de um vídeo que está disponível no YouTube, tá? Mas vocês podem clicar depois aqui mesmo, tá? No íconezinho, e que é uma entrevista de quando Verneau veio ao Brasil, e que ele fala um pouquinho a respeito dessa questão da teoria dos campos conceituais, de como esses estudantes pensam, né? A teoria dos campos conceituais, ela não contempla apenas a matemática, né? Ela contempla toda e qualquer área do conhecimento, mas ele fala um pouquinho mais detalhado e especificamente a respeito da matemática, e é muito interessante. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, eu tenho certeza que será uma oportunidade, uma experiência incrível, e enfim, e é uma dica aí para a gente
poder aumentar o nosso repertório aí de estudos, tá bom? Bem, e agora, né? Depois de toda essa longa introdução, eu os convido para juntos, né? A gente poder observar um pouquinho aí dos resultados que foram encontrados durante a minha investigação. Então, vocês observem que eu apresento uma proposta didática de tarefas para vocês e os resultados que essas tarefas me mostraram, tá? Por que proposta didática de tarefas? Porque na minha dissertação eu até escrevo um pouquinho a respeito, tá? De a diferença entre tarefas e atividades, né? Então, tarefas são aquelas lições, são aquelas propostas que você, enquanto professor, né, oferece para a sua turma. E a atividade é a ação que a criança terá que realizar diante dela, tá bom? Bem, nós vamos começar com as situações, problemas de composição, tá? E por quê? Porque Verneau, ele separou as situações, problemas do campo aditivo em 6 categorias, tá? Então, a primeira categoria que nós vamos observar aqui, as estratégias utilizadas pelos estudantes, é a de composição. E quais são as características que essa categoria apresenta? Então, são situações, problemas que normalmente elas envolvem a primeira categoria, que diz respeito a 2 medidas que se compõem para resultar numa terceira medida, tá? Essa categoria ela se divide em 2 classes, ou seja, nós temos normalmente situações, problemas que podem ser ou negativas ou positivas. Então, normalmente, positivo está ligado à adição, né, estruturas ligadas à adição, e negativo ligado à subtração, tá? Então, eu convido vocês a observarem agora como que esses estudantes resolveram essas situações propostas. Então, nós temos aqui a primeira situação, na nossa sala de aula, há 35 livros de matemática, desses já foram distribuídos 20 livros. Quantos livros ainda não foram distribuídos, né? Então, para a mesma situação, problema, eu tive 2 estratégias que foram utilizadas pela turma. Então, eu tive aquele estudante que já se apropriou, né, do uso do algoritmo e fez uso, por exemplo, do algoritmo aqui da subtração, né? E eu tenho ainda aquele estudante que precisa fazer uso da contagem 1 a 1, né, que precisa fazer uso da representação pictórica, que aqui no caso fez uso de bolinhas, mas que pode ser, por exemplo, o uso de pauzinhos também, enfim, né? Aqui nós temos toda a sequência, né, de bolinhas, que diz a quantidade total de livros de matemática, que são 35. O estudante, essa criança, ela riscou os 20 livros que foram distribuídos, e os demais livros, né, são os livros que ainda não foram distribuídos. Observem que os resultados aqui são diferentes, né? A resposta correta, em termos numéricos, são 15 livros, né? 15 livros ainda não foram distribuídos. Mas o meu objetivo aqui não era ver se a criança estava fazendo uso do resultado correto ou não, né? Mas que estratégia que ela utilizava para chegar na resolução desse problema sem que ela me fizesse aquela pergunta, né, que me mobilizou a pesquisar sobre. Então, se nós olharmos aqui, por exemplo, e contarmos, a gente observa que, ó,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse estudante, muito provavelmente, se perdeu na contagem, não fez esse ajuste, né? Então, por isso que ele não conseguiu chegar até a resposta exata. Vamos dar uma observada no próximo slide, que nós temos aqui, né, uma outra situação que diz o seguinte: a nossa sala de aula é formada por 15 meninas e 12 meninos. Quantos alunos tem ao todo, né? Então, enquanto lá na situação problema anterior, nós temos uma composição negativa, aqui nós temos uma composição de ordem positiva, né? Então, essa situação problema ela é muito comum, inclusive nos nossos livros didáticos, né? Porque nós temos aí duas medidas e nós temos que compor, formando uma terceira, né? E apenas juntando as duas informações numéricas que nós temos, né? Então, da mesma forma, eu tive estudante que fez o uso do algoritmo convencional, né? E eu tive também alguns estudantes que fizeram a representação, né? Esse daqui, por exemplo, não usou bolinhas, usou pauzinhos, né? Observem, que talvez não fique muito claro, mas esse estudante em especial, ele muda, como se ele mudasse a cor que ele usa. Então, no momento em que ele vai escrever com um lápis, ele faz de forma mais forte, né? Para poder. É uma forma que ele encontrou, uma estratégia que ele encontrou também para diferenciar os pauzinhos que representam a quantidade de meninas e os pauzinhos que representam a quantidade de meninos. E aí ele fez a contagem, né? E encontrou 27 alunos. Bem, no próximo slide aqui, eu tenho algumas sugestões de problemas de composição. Então, vocês lembram que eu disse a vocês que no decorrer do produto educacional eu faria um convite, né, a vocês para que vocês também pudessem passar um pouquinho por essa experiência, né, de observar seus estudantes, quais estratégias que eles apresentam para resolver essas situações, problemas, que intervenções, né? Não quais estratégias, mas quais intervenções que você, enquanto educador, cabe fazer no momento que a criança apresenta uma dúvida. Então, aqui eu tenho, coloquei, né, para vocês 4 sugestões de situações problemas, tá? Que correspondem à categoria de composição. Vale ressaltar que as grandezas elas podem ser ajustadas de acordo, tá? Com a turma de vocês, né? Então a gente não pode esquecer que nós temos crianças aí, né, que são advindas de uma pandemia, né? Muitas ficaram aí exatos 2 anos sem frequentar a escola, outras poucas fizeram atividades de forma remota. E então, assim, a gente sabe também, né, que tudo isso é um complicador e que influencia também, né? Então, a questão das grandezas, elas vocês vão observar depois, né? À medida que vocês aplicarem essas situações, problemas, que mediante o aumento ou a diminuição de grandezas, talvez essas estratégias de resolução elas possam mudar também, né? Mais para frente eu vou fazer alguns comentários com vocês de algumas questões que os meus alunos trouxeram e que tem a ver justamente com essa questão das grandezas. Bem, agora é chegado o momento que eu chamo de reflexão, tá? E é o momento que eu convido vocês
a pensar um pouco e retomar um pouco aí os registros, ou quem não fez registros durante a aplicação das tarefas, né? Mas que de repente consiga aí puxar pela memória e quem sabe fazer os registros a partir destas questões que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, a primeira é a seguinte: quais as dificuldades que os meus estudantes encontraram ao resolver essas situações, problemas? Né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? O que, que foi difícil para eles? Foi difícil entender a consigna? Foi difícil encontrar uma forma de resolver? Foi difícil fazer os cálculos com as grandezas, né, que eram oferecidas nas situações problemas, enfim. Quais são as estratégias de resolução que os estudantes utilizaram? Então, eles utilizaram quais estratégias? Então, eles utilizaram só cálculos, eles utilizaram contagem 1 a 1, eles utilizaram desenho, eles não utilizaram nenhuma estratégia e colocaram apenas o resultado, que não deixa de ser uma estratégia também, né? Mas é uma estratégia que não é visível. Se você não pergunta para o seu estudante como ele pensou para encontrar aquele resultado, você não vai saber, né, como ele chegou naquele resultado. Enfim, quais os conhecimentos que foram acionados no momento das resoluções? Então, será que você, enquanto professor, você conseguiu identificar que saberes, que conhecimentos que esses estudantes já possuem, né? E que foram, né, utilizados e foram acionados aí nesse momento de fazer esses registros, né, para resolver as situações, problemas. Outra questão: será que posso e devo lançar mão de algumas estratégias de resolução para que os meus estudantes entrem em contato com uma variedade maior? Então, aqui o que eu estou propondo para vocês, e aí eu estou propondo, mas estou ao mesmo tempo compartilhando com vocês a minha dúvida é a seguinte: será que eu posso e eu devo, né, mostrar algumas estratégias para eles? Porque a gente também aprende através do modelo, né? Então, será que de repente eu posso oferecer para eles uma nova forma de resolver? Então, se todos resolveram com um algoritmo, será que eu posso perguntar para a turma? A gente poderia resolver de uma outra forma? Né? Será que alguém teria um jeito diferente para resolver essa situação? Então, a minha proposta é que vocês reflitam sobre isso que vocês acabaram observando durante a resolução das situações, problemas da categoria de composição, tá bom? Bem, e aí depois, né, depois de feito esse momento aí que vocês não são obrigados a fazer, tá, gente? É um convite, né? É um convite para que vocês passem por uma experiência parecida com a que eu passei, né? E vocês vão ver o quão interessante isso é. Nós vamos agora para a próxima categoria de situações, problemas, que é a categoria de situações, problemas de transformação. E eu até coloquei aqui uma figurinha, né, de um estudante pensando: e o que será esse tal de problema de transformação? Mas o que é isso? Porque às vezes até para o professor isso é confuso também, né? Então, esses problemas de transformação, eles são aqueles problemas que uma transformação vai operar sobre uma medida para resultar em outra medida. Então, é uma transformação, tá? Mas é uma transformação que você tem duas medidas. A transformação, que pode ser positiva ou negativa, ela vai acontecer sobre uma dessas medidas e aí ela vai resultar numa outra medida. No caso, no resultado que a gente procura obter ao final da resolução do problema. Então, eu gostaria que vocês observassem aqui as estratégias que as crianças utilizaram para resolver esta situação, problema. Sua professora tinha R$ 50 e ganhou 25.
Quanto sua professora tem agora? Então, é claro, né, que nós que somos adultos, a gente consegue perceber de cara aí, né, que é uma transformação positiva, né? Então nós vamos juntar aí 50 com 25, né, para encontrar aí no caso a terceira medida, né, que é a medida que sofreu a transformação. Então, nós temos aqui estudantes que fizeram o algoritmo da adição, o algoritmo convencional da adição, e nós temos o outro estudante, né? Nós tivemos outros estudantes que, por exemplo, fizeram a contagem 1 a 1. Só que vejam que interessante. Lembra quando eu disse, né, na categoria passada das situações problemas, quando eu fiz as sugestões e comentei a respeito das grandezas? E essas estratégias, elas podem sofrer alterações mediante as grandezas que são oferecidas aos estudantes. Aqui é um exemplo disso, tá? O que acontece? Como aqui a grandeza são duas grandezas maiores, né? Nós temos 50 e 25. A criança, ela já registrou 50 como ponto de partida. Ela não precisou, por exemplo, registrar 50 pauzinhos antes, para depois registrar 25 pauzinhos e contar todos eles. Então, vejam que interessante. Esse estudante registrou os 50, né? É uma medida que vai sofrer uma transformação positiva. Então, a esses 50, nós vamos juntar 25. Então, ele apenas acrescentou aqui o desenho de 25 pauzinhos. Então, ele contou 50, 51, 52, 53, até chegar no 75. Eu sei contar esse processo para vocês porque eu fui observando enquanto os estudantes estavam resolvendo essas situações, eu estava passeando pela sala, né? Eu estava transitando pela sala e à medida que eu observava uma estratégia como essa, eu perguntava: e como é que você fez para registrar dessa forma, né? O que você pensou? Por que você já colocou o número 50 e não desenhou 50 pauzinhos? E aí a resposta era: pro 50 é um número muito grande para ficar desenhando 50 pauzinhos, né? Não precisa mais. Então, observem como, nesse caso, a estratégia do aluno de resolução já sofreu alteração mediante a grandeza que foi oferecida. Dando continuidade às situações problemas de transformação, eu os convido a observar as duas situações problemas que seguem e as estratégias que os estudantes apresentaram. Na primeira situação, nós temos: Pedro tinha 40 figurinhas, jogou com o seu irmão e ganhou algumas figurinhas, de modo que agora ele tem 65. Quantas figurinhas o Pedro ganhou? Então, nesta situação problema, a gente consegue observar que nós temos um estado inicial, que nós já conhecemos o valor, e nós temos também um estado final. O que nós temos que determinar? A transformação que vai acontecer. E é uma transformação positiva. Então, lembra quando eu disse que nós temos transformações que são positivas e transformações que são negativas? Então, neste caso aqui, é uma transformação positiva. Então, vamos observar como as crianças pensaram para resolver esta situação problema. Então, eu tive crianças, né? Eu tive estudantes que, assim como na situação anterior, já colocaram aqui, né, o estado inicial, né, de 40. E aí, o que acontece? Eles foram colocando pauzinhos 1 a 1, contando, né, até chegar no estado final, que era de 65. E ele colocou 25 aí embaixo dos pauzinhos. Por quê?
porque essa foi a transformação que aconteceu, tá? É uma transformação positiva porque nós temos 40 mais 25 igual a 65. Afinal de contas, ele tinha 40, ele ganhou durante as jogadas algumas figurinhas, né? E aí ele ficou com 65 no final. Porém, embora seja uma transformação positiva, eu tive, né, alunos, e aí não foi um aluno só, tá? Eu tive alguns, por isso que eu fiz questão de colocar esse algoritmo da subtração, né? Que ele fez ao contrário. Ele pegou o estado final que ele tinha e ele subtraiu lá o estado inicial. Então, ele encontrou a diferença que havia entre esses dois estados, né? Ou seja, essa diferença é a transformação que aconteceu. Então, vejam vocês que nós temos aí duas estratégias que demonstram o quanto esses estudantes já estão avançando na forma e na maneira de resolver essas situações, problemas. No próximo caso, né, na próxima situação problema, nós temos Mariana recebeu R$ 60 da sua amiga. Desculpa. Mariana recebeu, repetindo, R$ 60 de sua amiga. Ela guardou em sua carteira. Agora ela tem R$ 85. Quanto Mariana possuía antes? Então, neste caso, nós temos uma transformação positiva que nós já conhecemos e o estado final. Só que nós queremos saber qual é o estado inicial. Por quê? Porque a gente sabe que ela recebeu R$ 60 da amiga, ela guardou esses R$ 60 junto com o dinheiro que ela já tinha, junto com uma quantia que ela já tinha. E agora ela tem os 85. Então percebam que nós já sabemos qual foi a transformação que aconteceu e nós sabemos também qual é o estado final. O que a gente quer saber? Qual é o estado inicial, ou seja, quanto ela possuía no começo. E aí nós conseguimos observar aqui essa estratégia, eu achei muito interessante. E claro que eu tive outras também, né? Mas aí eu tive estratégias com algoritmos, eu tive estratégias também de contagem 1 a 1, assim como as anteriores que vocês já presenciaram. Mas eu tive uma estratégia em especial que eu fiz questão, inclusive, de depois compartilhar, né, no mural da sala, que é essa estratégia que envolve já a composição, ou seja, né, esse estudante, ele pegou R$ 60, né? E ele primeiro decompôs aí de 10 em 10, né? Ele muito provavelmente já tem esse conhecimento que o nosso sistema é pautado na base 10, então ele fez aí, né, 6 vezes a parcela de 10. Depois ele acrescentou mais 10, aí ele descobriu que dava 70. Depois ele acrescentou mais 10 e descobriu que dava 80. E como ele queria chegar no 85, ele já não somou mais 10, ele somou mais 5. Então, ele encontrou o resultado de 85. E aí, vejam vocês que ele circulou, né, a transformação que aconteceu, que ele os 60, então aqui quando ele repetiu 6 vezes o 10, né? Ele não circulou estes 10. Por quê? Porque eram os 60 que a Mariana havia recebido da amiga, tá? Mas como ela guardou na carteira e já tinha um dinheiro e ficou com 85, então ele foi juntando as quantias até chegar na quantia final que ela tinha, que era de 85. Então, ele percebeu que colocando 10 mais 10 e depois 5, ele chegava no 85. Então, ele chegou à resposta de R$ 25, né?
Os demais estudantes também chegaram à resposta correta, mas eu gostaria mais uma vez de ressaltar, quando eu falo para vocês quais os conhecimentos, quais os saberes que esses estudantes estão acionando no momento dessas estratégias, é disto que eu estou falando. Isso faz sentido para vocês, né? Porque vejam, olha o quanto que esse estudante ele já sabe a respeito do nosso sistema de numeração, né? Então, é por isso que eu fiz muita questão de compartilhar com vocês essa estratégia. E agora eu quero convidá-los a assistir não, desculpa, a observar a próxima estratégia, que está no próximo slide. Nós temos aqui a seguinte situação. Júnior tinha 95 bolinhas de gude e jogou uma partida com o seu primo. Agora ele tem 63 bolinhas de gude. Assim, quantas bolinhas de gude ele perdeu na partida? Então, neste caso aqui, nós também temos o estado inicial que nós já conhecemos e nós temos também o estado final. E aí nós vamos obter a transformação que é negativa. Então, vejam que na situação problema anterior, nós tínhamos uma transformação que era positiva. Aqui nós temos uma transformação que é negativa. Então, vamos observar como é que os estudantes resolveram. Então, nós temos aqui estudantes que fizeram do 64, né, até o 95. E aí, por que esse estudante pensou desta forma? Porque se o Júnior tinha 95 bolinhas e jogou uma partida com o primo e agora ele tem 63, então o que esse estudante pensou? Bem, eu vou contar então dos 63, né, até eu chegar no 95, porque aí eu vou saber quantas bolinhas ele perdeu. E foi exatamente o que ele fez. Vejam que ele não registrou o número 63, tá? Porque 63 já é a quantidade de bolinhas que nós sabemos que ele tem. Então, ele começou a registrar a partir do 64 até chegar no 95. E aí, como é que ele descobriu que são 32 bolinhas? É como se essas bolinhas fossem numeradas, né? Então, depois ele foi contando. A bolinha 64 é uma bolinha, 65, duas bolinhas, 66, três bolinhas, assim por diante, até ele chegar no resultado de 32 bolinhas. Esta outra estratégia é uma estratégia mais convencional, né? Mas não menos importante e não menos elaborada, que é o uso do algoritmo convencional, né? Então, eu tenho muitos estudantes que já fazem uso desse algoritmo e utilizaram aqui 95 menos 63 igual a 32. Vejam que o que eu gostaria que vocês pensassem a partir de agora, né? Eu acho que vocês já conseguiram perceber o quanto essas estratégias foram se modificando. Ah, Júlia, mas são situações, problemas também diferentes. Sim, né? São situações, problemas que o grau de complexidade ele vai aumentando, né? E ele vai se diferenciando, né? Mas percebam que à medida que as crianças vão entrando em contato com essas situações, problemas, e que eu, como professora, também vou problematizando com eles, perguntando, pedindo para que eles compartilhem como pensaram, se tem um jeito diferente, isso vai servindo de modelo para os demais também, né? Então, muitos estudantes foram aperfeiçoando as suas estratégias a partir dos modelos que eles observaram dos colegas de sala. E agora, no próximo slide, eu quero que vocês
observem aqui as situações, as sugestões, né, de situações, problemas de transformação. Eu coloquei também aqui 4 situações, problemas. Percebam que nós temos situações, problemas com grandezas menores, né? Ó, na número 1 nós temos 15, 7, 18 e 6. E nas situações 3 e 4, nós já temos grandezas maiores, 450, 320. E vale lembrar, né? Vale ressaltar novamente que essas grandezas elas podem e devem ser ajustadas de acordo com a necessidade da turma de vocês. Então, eu faço o convite, tá? Para que vocês apliquem essas situações, problemas de transformação, observem, registrem. Por quê? Porque nós temos o nosso momento reflexão, né? E agora, nesse momento reflexão, referente a essa segunda categoria, né, eu trouxe outras questões aqui para problematizar com vocês. E aí são questões que dizem: os estudantes demonstraram dificuldades para resolver as situações, problemas? Você conseguiu identificar a natureza dessas dificuldades? Então, a primeira coisa é: e para resolver esse segundo grupo, né? Essa segunda categoria de situações, problemas, eles tiveram dificuldade ainda? Você conseguiu identificar qual foi então a natureza? Então lembra quando eu disse lá no comecinho, né? No momento reflexão lá da primeira categoria, eles tiveram dificuldade para quê? Para operar com as grandezas, para entender a consigna, para encontrar uma forma de registrar o que eles estavam pensando. Então, será que vocês agora já conseguem identificar a natureza dessas dificuldades? Você percebeu uma maior variedade nas estratégias de resolução que foram utilizadas? Então, eu, né, com a minha turma, enquanto pesquisadora, eu consegui observar e compartilhei aqui com vocês. E vocês conseguiram observar que houve uma variedade maior, né, no momento desses estudantes registrarem suas estratégias e utilizarem elas? E aí, eu faço aqui uma sugestão e aí uma pergunta a vocês. Que tal compartilhar através de painéis em sala as estratégias de resolução que apareceram na sua turma? Por que eu falo isso? Porque lembra também quando eu falei da importância dos modelos, né? Vocês lembram também quando na estratégia anterior eu disse que eu compartilhei em painéis da sala algumas estratégias e que aquela estratégia, por exemplo, do agrupamento de 10 em 10, eu compartilhei no painel da sala. Por quê? Porque é importante, né? Primeiro, porque as crianças se sentem muito valorizadas com tudo isso. Segundo, porque nós aprendemos através de modelos. Terceiro, porque a gente precisa ter um ambiente em sala que também ensine, né? A gente precisa entender que nem sempre isso está nas nossas mãos. Não é sempre que nós estamos ali no momento certo e mais adequado para fazer a intervenção, né? Então, compartilhar essas estratégias em painéis é uma estratégia nossa de ensino, tá? Fundamental e que vocês devem fazer muito uso, tá? Então, é uma super dica que eu acho que vocês valem a pena considerar. E lá vamos nós para a terceira categoria, que são as situações, problemas de comparação. Eu coloquei aqui uma figurinha, né, de uma menininha pensando mil coisas até que uma lâmpada se acende, né? Esses problemas de comparação, como o próprio nome já diz, né, são problemas que vão envolver uma comparação, tá? Mas é uma comparação, obviamente, de uma forma mais elaborada, né? Então, é aquela categoria que envolve uma comparação entre uma relação estática que vai ligar duas medidas. Então, normalmente nós vamos ter duas informações
que aí nós temos que comparar, né? E para poder encontrar o resultado. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo: Lucas possui 45 adesivos em sua coleção. Lucas tem 23 a mais do que Gabriel. Então, percebam quando eu disse a respeito de ser estático. Por quê? Porque o Lucas ele possui 45 adesivos na coleção dele, tá? Só que aí eu faço a comparação, né? Ele tem 23 a mais do que o Gabriel. Então eu quero saber quantos adesivos tem o Gabriel, né? Então o Lucas eu já sei quantos tem. Agora, para eu descobrir quantos adesivos tem o Gabriel, eu preciso saber quantos a mais ou quantos a menos o Lucas tem. Neste caso aqui, ele tem a mais. Então, vejam como os estudantes resolveram esta questão. Eu tive estudantes que fizeram questão de nomear, né, as quantidades com o nome dos personagens aqui das situações problemas. Então, o 45 é do Lucas, né? E o cálculo que eu tenho que fazer é para descobrir a quantidade do Gabriel. Então, se eu sei que o Lucas tem 23 a mais que o Gabriel, então o Gabriel, com certeza, ele tem menos adesivos que o Lucas. Então, eu vou fazer 45 menos 23 igual a 22. Então, este estudante também fez uso do algoritmo convencional da subtração. Já estes estudantes aqui, este exemplo, ele mostra exatamente aqueles estudantes que ainda não se apropriaram, né, dos algoritmos, não se sentem seguros ainda para resolver situações, problemas com algoritmos e ainda preferem fazer uso, por exemplo, dos pauzinhos, né? Então, se ele sabe que o Lucas tem 23 a mais que o Gabriel, ele foi contando do 23 até o 45, né? Então vejam que do 23 até o 45 é para descobrir a quantidade que o Gabriel tem. Então, é como se ele tivesse feito uma reta numerada, só que ao invés dele construir essa reta numerada, ele fez essa representação com os pauzinhos. Quando nós observamos as próximas situações, problemas, nós temos aqui, Mariana tem R$ 48 e Pedro tem 52. Quantos reais Pedro tem a mais do que Mariana? Então percebam, né? São duas crianças com duas quantias diferentes, e aí eu quero saber quantos reais o Pedro tem a mais do que a Mariana. Nessa situação, problema em especial, eu acho importante ressaltar com vocês que algumas crianças estão muito acostumadas a ler nas situações problemas, até por conta de nós realizarmos muitas atividades, muitas situações problemas com eles que são canônicos, né? Então aquelas situações problemas onde aparece a palavra mais, então é para fazer um cálculo de adição. Aparece a palavra menos, então é para fazer um cálculo de subtração, né? Então eles acabam generalizando esse saber, né, esse conhecimento que é muito equivocado. Então, quando você propõe situações, problemas com essa configuração, as crianças muitas vezes começam a perceber que não é possível validar isso, né? Então não é porque tem a palavra a mais que vai ser um cálculo de mais. Então, quantos reais o Pedro tem a mais do que a Mariana? Então eu preciso comparar, né? Então aqui na primeira resolução, a criança registrou 48 e aí registrou 52 do Pedro, né? Então ele contou do 48 até chegar aos 52, faltam 4. Então isso significa que o Pedro tem R$ 4 a mais. Esta outra criança,
ela tem ela tem tão apropriado a questão do algoritmo que ela dá conta, inclusive, de fazer algoritmo com reserva, com a questão da decomposição. Então, por exemplo, com a questão do empréstimo. Então, essa criança aqui, no caso da subtração, olha, vejam, ela conseguiu fazer um reagrupamento aqui, então ela conseguiu tirar, ela representa direitinho, né? Ela tira uma dezena, né, das 5 dezenas dos 52, ela reagrupa, ela transforma em 10 unidades, então passa a ser 12 menos 8 igual a 4, e aí 4 dezenas menos 4 dezenas igual a 0, né? Então, essa criança em especial, eu também fiz questão de compartilhar a estratégia que ela utilizou, porque é uma criança que ela utiliza com muita tranquilidade, ela tem a técnica já muito internalizada, né? Seja a técnica da adição ou da subtração com agrupamento ou com reagrupamento, ela consegue resolver de forma muito tranquila. No segundo exemplo aqui, nós temos Everton tem 100 bolinhas de gude e o Eric tem 32 a menos do que o Everton. Quantas bolinhas de gude possui então o Eric, né? Então vejam vocês que nós temos mais uma vez aqui uma comparação, né? Temos a palavra menos e observem aqui essas duas estratégias, como elas são elaboradas, né? Ao mesmo tempo que a criança sabia que tinha que fazer 100 menos 32, porque ele tinha 32 a menos para descobrir quantas bolinhas sobrariam para ele descobrir a quantidade do Eric, ele muito provavelmente não deu conta de fazer esse cálculo, porque ele teria que fazer os reagrupamentos, né? Então, 0 menos 2, então ele teria que reagrupar aqui uma centena em dezena e depois em unidade. Então, olha só a forma que ele encontrou para resolver. Ele transformou, né? Ele decompôs o 100 em 50 mais 50. Então, ele registra aqui, porque esse também era um combinado nosso, viu? Então, isso é muito importante ficar claro para vocês, né? Esses detalhes que eu estou contando para vocês não são inferências que eu estou fazendo, não, tá? São situações que as crianças foram me contando, afinal de contas eu estava fazendo uma pesquisa, então eu fui registrando tudo isso para poder escrever depois a respeito, tá? Então, voltando aqui, então como ele não sabia fazer 100 menos 32, porque ele não sabia reagrupar aqui, ele pegou o 100, né? Decompôs em 50 mais 50, e aí ele registrou indicando com uma setinha, então ele fez 50 menos 32, ele encontrou 18. E aí depois ele pegou os 50 e ele somou com o 18. Então, ele encontrou 68 de resposta. Observem vocês que ele, através da adição, né? Porque primeiro ele representou que 100 é a mesma coisa que 50 mais 50, né? Ele parcelou e ele fez 2 cálculos diferentes. Então, ao invés dele tirar, né, dele subtrair 32 de 100, ele fez 32, ele subtraiu 32 de 50 e depois o resultado que ele encontrou, ele somou com os outros 50
que o Everton, no caso, tinha como bolinhas de gude. Então, ele descobriu que o Eric tem 68 bolinhas de gude. Já nesta outra estratégia, o aluno fez uso da decomposição. Então, ele pegou, né, as 100 bolinhas aqui, ó. Então, ele repetiu 10 vezes aqui o 10, né? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E aí, ele precisava riscar 32. Então, o que ele fez? Ele riscou 10, 20, 30. E aí, esse quarto 10, ele fez 10 menos 2, porque ele já tinha subtraído 30, já tinha arriscado 30, né? Então, ele depois fez o algoritmo de 10 menos 2 igual a 8. E aí, ele contou aqui, né, ó, quantas bolinhas ficaram sem riscar, ou quantas vezes o 10 não foi riscado. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, com mais 8 daqui, 68. Então, 68 bolinhas de gude. Seguindo, nós temos mais algumas sugestões, né, de situações, problemas de comparação. Observem que as grandezas, elas se alteram, tá? De forma considerável. Então, se você tem uma turma aí dos anos iniciais, você tem, por exemplo, as situações 1 e 2 em que as grandezas são menores, né? Se você já tem uma turma aí de quarto e quinto ano, né? Por que não oferecer grandezas maiores para eles? Então, eu tenho aqui 4 sugestões de situações, problemas, né, de comparação, que vocês podem e devem ajustar as grandezas e que tem os exemplos aqui de como elas podem ser elaboradas. No próximo slide, chegamos ao nosso terceiro momento reflexão, né? E nesse terceiro momento reflexão, eu faço algumas provocações que trazem um apanhado, né, dos 2 momentos anteriores e das atividades, né, das tarefas que vocês propuseram aos estudantes também. Então, eu coloco aqui para vocês, considerando o percurso da sua turma, quais os avanços que você observou com relação às estratégias de resolução das situações, problemas propostas, né? Então, olhando aí para a sua turma, né, ao longo desse percurso, quais os avanços que você conseguiu observar, né? Tiveram avanços ou você não observou esses avanços? Você consegue identificar quais foram as intervenções que mais contribuíram para esses avanços? Então, que intervenções que você realizou, né, durante a realização das tarefas que você acredita que tenham contribuído para que esses avanços acontecessem? Ou o inverso também é interessante de se pensar, né? Será que então, como eu não fiz algumas intervenções, talvez tais avanços não tenham aparecido por conta disso, né? Então fica aí, de repente, um disparador para se pensar em novas ações futuras, tá? Você compartilhou em sala as estratégias que os estudantes apresentaram durante o percurso até o momento? Então, lembra quando eu anteriormente comentei a respeito da importância de oferecermos modelos para os estudantes, né? Então, as estratégias que apareceram, né, sejam elas poucas ou muitas, vocês compartilharam com a sala, vocês colocaram em exposição em painel para que elas pudessem ser observadas, consultadas quando necessário. Então, além de dica, fica uma provocação, né? Se você não o fez, que tal fazer? Você você teve a preocupação de criar espaços de fala, escuta e compartilhamento de saberes? Porque isso será fundamental para um ambiente de aprendizagem para os estudantes. Então, será que no momento, após a resolução das tarefas,
Você abria uma roda, você pedia para que os estudantes compartilhassem por que pensaram daquela forma, como eles chegaram àquelas estratégias. Esses momentos, eles são extremamente importantes, né? A aprendizagem, ela se torna muito mais significativa e a gente consegue perceber o protagonismo dos nossos estudantes. E são essas falas que vão nos dando pistas, né, dos saberes que esses nossos estudantes apresentam, que eles construíram ao longo do processo, né? E vai também nos dando pistas de ações futuras, do que a gente pode propor aí para que eles avancem ainda mais. Agora é chegado o momento em que vocês poderão observar as estratégias que os estudantes apresentaram ao resolver as situações problema da quarta, quinta e sexta categoria. Eu dou uma dica aqui, porque vocês vão observar que as próximas categorias de situações problemas, elas são mais complexas, são mais elaboradas, né? Elas disponibilizam um conjunto de informações maiores. As crianças, elas precisam operar de forma diferente com todas essas informações. Então, a minha dica aqui é para que vocês trabalhem em grupos, né? Então, nas atividades anteriores, as tarefas elas foram propostas individualmente. A partir da quarta categoria, eu aconselho, tá? Mas nada impede também que vocês queiram propor individualmente, mas a dica que eu deixaria a vocês é para que vocês desenvolvessem essas tarefas com grupos, tá? Lembrando que esses grupos eles devem ser pensados. Então, pensando, né, em como esses estudantes apresentaram estratégias lá na primeira, na segunda e na terceira categoria, então eu acredito ser mais interessante vocês estabelecerem alguns agrupamentos, né? Agrupamentos produtivos, agrupamentos intencionais. E aí sim vocês proporem as tarefas. E por que essas próximas categorias elas devem ser desenvolvidas em grupo e elas apresentam um grau de complexidade maior? Porque normalmente essas situações problemas elas são propostas para os alunos maiores, de quarto, quinto e até sexto ano, tá? E isso não sou eu que estou dizendo, os documentos oficiais dos curriculares, eles apresentam situações, problemas do campo aditivo para os anos iniciais, envolvendo as primeira, segunda e terceira categorias. A partir da quarta, quinta e sexta, normalmente são situações, problemas que estão presentes no currículo do quarto, quinto e sextos anos, tá? Eu não deixei de fazer a minha investigação envolvendo essas categorias, mas eu precisei fazer uma mediação maior com os grupos, com os estudantes, tá? Então, as próximas estratégias que vocês irão observar, percebam que elas são muito elaboradas também, tá? Mas eu precisei fazer uma mediação maior, né? Eu precisei estar mais junto desses grupos, né? Para poder ajudá-los, para poder intervir, para de repente provocá-los de forma muito pontual para que eles conseguissem avançar e produzir as resoluções. Então, vamos passar para o próximo slide, que vocês poderão observar. A quarta categoria, ela envolve situações, problemas de transformação, tá? Então, é importante destacar que tanto a quarta, a quinta, como a sexta categoria são problemas de transformação, mas são problemas de transformação de diferentes natureza. Então, a quarta categoria em especial é aquela que
duas transformações se compõem para resultar em uma transformação, né? Então, nós já temos duas transformações, elas vão se compor entre elas e aí sim resultar na transformação final, que é aquela que eu quero como resultado. Então, para ficar mais claro, eu vou ler aqui para vocês a situação problema-proposta. Um ônibus partiu do ponto inicial com 14 passageiros. No segundo ponto, subiram 5 passageiros. No final, chegou com 25 passageiros. O que aconteceu durante o percurso? Percebam que nós temos aí informações que são importantes, relevantes, e percebam também qual é a pergunta dessa situação problema. O que aconteceu durante o percurso? O seu estudante, ele pode explicar o que aconteceu, né, durante o percurso, que o ônibus saiu com uma quantidade de passageiros, que aí subiram passageiros, né, que como ele chegou ao final com 25 passageiros, então aconteceram algumas, talvez, subidas e descidas de passageiros ao longo desse percurso, como ele também pode se utilizar de um cálculo para fazer essa demonstração. Então, como eu queria visualizar a estratégia que os estudantes estavam utilizando, eu pedi para que eles registrassem como é que eles estavam pensando sobre isso, né? Então, nós temos aqui duas estratégias em que em uma delas, né, o estudante, apesar de fazer uso do algoritmo 14 mais 5 igual a 19, né, ele conta do 19 até o 25 e aí ele descobre que subiram 6 pessoas, 6 passageiros aí durante esse percurso, né? Eu tenho uma outra estratégia aqui que o estudante também faz uso, né, dessa representação numérica, mas ele já estabelece o quê? Que 14 mais 6 dá 20, com mais 5 dá 25, né? Este estudante em especial, ele entendeu, né, o que aconteceu durante esse percurso fazendo a representação nos dedos. Então, ele foi contando, né? Então, ele fez lá 14 mais 5, aí ele descobriu o resultado, aí ele contou o que faltava para chegar no 25 nos dedos. E eu disse a ele, eu falei, você precisa registrar, né? Eu disse, na verdade, eu disse para o grupo, né? Eu falei, vocês precisam encontrar uma forma de registrar isso para que eu consiga visualizar o que vocês pensaram. Então, eles falaram: 14 mais 6 é igual a 20. Então, para completar 25 mais 5. Então, percebam que essa estratégia aqui, na verdade, ela foi muito mais registrada para mostrar, no caso, para mim, professora, o que eles pensaram, né? Do que propriamente dito a forma como eles pensaram. Porque a forma como eles pensaram, eles se utilizaram dos recursos dedos, da contagem, né? Só que no momento em que eu disse precisa registrar, eles precisavam encontrar uma estratégia que representasse isso. Seguindo aqui no próximo slide, nós temos uma outra situação que pertence à mesma categoria, que diz: Marcos jogou 2 partidas de videogame. Na primeira partida, ele ganhou 21 pontos. No final da segunda partida, ele ficou com um total de 18. Ao final das 2 partidas, quantos pontos ele perdeu? Então, aqui nós temos também 2 estratégias que foram apresentadas, né, pelos grupos. E o primeiro grupo, ele, além de fazer a representação numérica com os algoritmos, ele sentiu necessidade de maior segurança de validar esse cálculo, né,
fazendo a representação com os pauzinhos aí na contagem 1 a 1 também, tá? O segundo grupo já é um grupo que se sente seguro o suficiente e ele fez apenas a representação com algoritmos. Então, ambos chegaram à resposta correta, porém vocês observem que na primeira estratégia aqui, além de nós termos a representação com os pauzinhos, nós temos a representação com o algoritmo, mas nós temos 2 vezes a mesma representação com o algoritmo convencional, ou seja, ele sentiu necessidade de validar se realmente havia perdido um total de 3 pontos. Eu quero que vocês se atentem também nessa situação problema, que embora ela tenha um grau de complexidade maior, né, em que as crianças precisaram trabalhar em grupo, discutir em grupo, fazer a leitura em grupo, as grandezas, né, são grandezas possíveis para a faixa etária do 3º ano. Se nós pensarmos em alunos de 5º ano, né, essas grandezas aqui, elas podem ser maiores de forma considerável, porque essas grandezas também vão oferecer um desafio maior para esses estudantes. Seguindo para o próximo slide, nós vamos agora para a 5ª categoria, que também são situações, problemas de transformação, tá? Essa 5ª categoria é aquela em que uma transformação opera sob um estado relativo. O que é esse estado relativo? É a relação para resultar em um estado relativo, ou seja, para resultar também em uma relação. Então, percebam o grau de complexidade. Enquanto na situação anterior, né, nós temos 2 transformações que se compõem, aqui nós temos uma transformação que vai operar, né, de acordo com uma relação que já existe para resultar em um estado que é relativo também. E por quê? Então vamos lá. No ano de 2019, Fernando era 2 centímetros mais baixo do que Gustavo. Em 2021, Fernando cresceu 5 centímetros a menos do que Gustavo. Quem ficou mais baixo? Quantos centímetros? Então, percebam que por que vai resultar num estado relativo? Porque além de eu querer saber quem ficou mais baixo, eu ainda quero saber quantos centímetros essa criança também ficou mais baixa. Nesta situação problema, o que aconteceu, né? Os meninos lá de 3º ano, eles estavam com muita dificuldade de organizar tantas informações. Então, a minha proposta para eles, então lembra quando eu disse da questão da importância da mediação aí e de como você, professor, vai intervir? Então, como é que eu procedi nesse momento? Eu convidei, né, alguns alunos para que representassem aí as crianças, né, as pessoas, né, que apareciam na situação problema. Então, o Fernando, o Gustavo, e aí nós fomos fazendo algumas experiências entre eles, né? Então, quem é mais alto? Quem é mais baixo? Ah, quantos centímetros será que este amigo tenha mais que este? Quantos centímetros a menos ele tem? Aí, com uma fita métrica, né? Eu os medi e eles foram anotando. Então, nós fizemos esse exercício. Até que depois nós fomos diretamente para a situação, voltamos, né, na verdade, para a situação problema proposta, tá? Para que a gente conseguisse abstrair e operar com essas informações. Então, as estratégias foram estas, tá? Eu tive um grupo que simplesmente fez 5
mais 2 igual a 7, né? Então, que o Fernando ele ficou com 7 centímetros. E aí eu tive um outro grupo que se utilizou, né, das estratégias que nós utilizamos da representação com os amigos. Então, percebam aqui, ó, que eles desenharam, eles fizeram questão de registrar, né, o desenho de duas crianças sendo comparadas. Então, olha a riqueza de detalhes nas anotações, 2 centímetros a mais, para depois fazer o algoritmo, né, a representação numérica 2 mais 5 igual a 7, né? Então, aqui, olha, nós temos uma estratégia que vai declarando o quanto é importante, o quanto é significativo nós propormos algumas situações em sala de aula que sirvam também para esses meninos como modelo, que eles possam pensar a respeito. Então, antes de ir para uma situação mais complexa no papel, né, uma atividade gráfica, vamos colocar isso na prática? Porque nessa estratégia aqui a gente consegue observar claramente o quão importante foi, né? Então, nós temos aqui o registro do ano de 2019, como é que os dois estavam, né? Um mais alto, o outro mais baixo, né? E em 2021, o que aconteceu? Que aí já eram 5 centímetros a menos. Percebam a diferença de tamanho entre o Gustavo e o Fernando, que aparece representado aqui. Então, são essas estratégias, é essa riqueza, né, de detalhes no registro que nós, professores, precisamos considerar no momento que os meninos estão pensando a respeito dessas situações, problemas. Nesta próxima situação aqui, ó, nós temos as seguintes informações. No início de 2019, João e Esther possuíam alturas diferentes. No início de 2020, João cresceu 2 centímetros a mais do que Esther, de modo que no início de 2021 ele tinha 7 centímetros a mais do que ela. Assim, quantos centímetros a mais ou a menos João possuía no início de 2019 em relação a Esther? Então, assim como na situação, problema anterior, que eu convidei alguns estudantes para ficarem ali na frente do grupo, né, para que a gente pudesse observar quem é mais alto, quem é mais baixo, para que a gente pudesse criar situações hipotéticas. Ah, então se ele é mais alto, quantos centímetros será que ele cresceu, né, do ano passado para este ano? Como será que a gente pode representar isso? Então, depois de fazer esse movimento com os meninos, com os estudantes, é que nós voltamos para a situação problema, né? Que é uma situação problema que disponibiliza muitas informações, né? Informações complexas, né? Que demandam um pensamento muito mais elaborado até para se abstrair, conseguir operar com elas. Foi então, né, que os grupos foram para a representação e para resolver a situação em si. Tá? Então, nós temos aqui também, olha, da mesma forma, a preocupação em registrar o ano, tá? Então, ó, em 2020, tinha 2 centímetros a mais, depois em 2021 eram 7, e aí nós temos aqui o algoritmo ao lado, né? Então, também, porque é uma necessidade de utilizar o algoritmo como registro, porque se nós pensarmos, as grandezas 7 e 2, né, são grandezas pequenas, mas como um combinado que eu tinha com eles é que, embora eles conseguissem fazer mentalmente, eles conseguissem fazer de cabeça o cálculo, eles precisariam encontrar uma forma de registrar o que eles estavam pensando, né? Então, percebam que ó, o uso do algoritmo aqui para
representar o que eles estavam pensando. E na segunda situação, nós temos também uma preocupação grande, inclusive nós temos setas aqui, né, indicando essa questão do crescimento, né? Então, em 2022, depois em 2021, 7. E aí, aqui, inclusive, ao invés de ele representar 2019, ele escreveu 1019, né? Acabou confundindo aí o primeiro algarismo, né? Mas ele representou direitinho, fez questão de circular, porque essa é a resposta, né? Então, tem o J, né, de João, tem o E de Esther. Percebam que tem o bonequinho desenhado, ó, tem um pequenininho aqui para o João, tem o outro aqui desenhado para a Esther. Então, a riqueza de detalhes, né, no momento em que eles estão registrando essas estratégias. Agora nós temos aqui, né, mais uma situação problema de transformação, e esta é a que pertence à sexta categoria, tá? Então, aqui nesta categoria, nós temos dois estados relativos, ou seja, duas relações que se compõem para resultar numa outra relação. Então, percebam que as categorias 4, 5 e 6, todas elas pertencem a situações, problemas de transformação, porém com suas especificidades, né? Com os graus de dificuldades e complexidade diferentes. Então, aqui nós temos Camila tem R$ 5 a mais do que Renata. Por sua vez, Renata tem 7 a mais do que Maria. Quanto Camila tem a mais do que Maria? Então, vejam, né? Nós temos aí duas relações, né? Porque elas estão comparando entre elas. Então, Camila tem 5 a mais do que Renata, mas a Renata tem 7 a mais do que a Maria. E aí eu quero saber, então, quanto que a Camila tem a mais do que a Maria? Nessa situação, problema em especial, nós fizemos um registro em lousa. Então, nós fomos separando essas informações, né? E nós fomos conversando a respeito. Logicamente que eu não utilizei estas informações da situação problema, né? Eu trouxe uma outra situação problema que foi utilizada como modelo. Fui conversando com eles e fui mostrando de que forma que nós poderíamos organizar essas informações para depois encontrar, né, quanto que a Camila, por exemplo, tinha a mais do que a Maria. Nessas situações, problemas mais complexas, o que ficou muito claro para mim, né, com os estudantes de terceiro ano, é que nós precisamos ensiná-los a organizar essas informações, porque muitas vezes eles não têm ainda uma leitura fluente, eles não sabem, não conseguem ainda atribuir significado a tudo que eles leem, né? A autonomia que eles têm é menor, então eles demandam muito mais desse adulto também, né? Diferente de um aluno de quinto ano que já tem uma leitura muito mais fluente, muito mais autônoma, né? Uma leitura em que é possível ele atribuir, organizar muito melhor essas informações. Então, aqui no caso do terceiro ano, e em especial eu vou falar da minha turma, que foi a que eu investiguei, né? Eu precisei ensiná-los, né? Principalmente nessas situações, problemas mais complexas, né, que dizem respeito à quarta, quinta e sexta categoria, a organizar essas informações para que depois eles conseguissem entender, né, o que eu quero saber, né, e com essas informações, como é que eu posso articulá-las, né? Como é que eu posso operar com elas para chegar até a resposta? Então, nós temos aqui
3 registros diferentes, né, 3 estratégias diferentes que eles utilizaram para conseguir chegar até a resposta da situação problema proposta. Aqui nós temos mais uma situação problema, né? Keila tem certa quantia a mais do que Sara. No entanto, Sara tem 8 a mais do que Renata, de modo que Keila tem 11 a mais do que Renata, assim quanto Keila tem a mais do que Sara. Então, percebam que se nós olharmos, nós temos apenas 2 informações numéricas só, né? Que é o valor que a Sara tem a mais do que a Renata, que são R$8, né? E o valor que a Keila tem a mais do que a Renata, que são R$11. Só que essas 2 informações, elas são informações importantes, são informações relevantes, mas não são informações suficientes para que eu consiga responder a pergunta. Assim, quanto Keila tem a mais do que Sara? Então, nós fomos também novamente para a lousa, né, com uma outra situação hipotética, e aí nós fomos organizando essas informações de modo que nós conseguíssemos operar com elas. Então, percebam que, embora apareçam indícios, né, de algoritmos aqui nessa estratégia do meio, por exemplo, né, nós temos 2 algoritmos, era um grupo que sentia necessidade de fazer a validação com os algoritmos. Nós temos, na verdade, muitos esquemas, olha. Nós temos, inclusive, o uso do ponto de interrogação para demonstrar que não era conhecido o valor da Keila, né? Por quê? Porque é o valor que eu queria saber quanto a Keila tem a mais que a Sara. Então, vejam, tem até uma seta indicando para a Sara que valor é esse que a Keila tem a mais que a Sara, né? Mas, em contrapartida, eu tenho uma seta embaixo aqui, olha, indicando da Keila para a Renata. Por quê? Porque é uma informação que a situação problema me dá, quando diz assim, ó, Keila tem 11 a mais do que Renata. Então, percebam que o grupo fez questão de registrar, né? Aliás, todos os grupos registraram essa informação, né? Que a Keila, ela tem R$11 e aí a setinha indicando para Renata, né? Para que ao final eles descobrissem quanto que a Keila tem a mais que a Sara, que são os R$3, tá? Eu sou suspeita para falar, né? Porque além de ser minha área de interesse, de investigação, mas eu fico extremamente feliz e impressionada com a qualidade, com a riqueza de detalhes que os nossos estudantes são capazes de apresentar, né? Desde que isso seja permitido a eles, desde que isso seja solicitado a eles, desde que isso também seja ensinado, né? Que isso faça parte aí da rotina deles, né? Eu fico extremamente impressionada com a qualidade e a riqueza desses registros. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é possível, né? É possível propor situações desafiadoras, é possível a gente saber como que os nossos estudantes estão aprendendo, né? Quais são os conhecimentos que eles estão construindo, quais os saberes que eles já têm, né? E isso eu chamei de trajetória hipotética da aprendizagem, né? Que envolvem todas essas relações, né? Que estão sempre muito presentes dentro da nossa sala de aula, né? Então, que conhecimentos que eu, professor, preciso ter ao propor as minhas atividades, né? As minhas tarefas para os meninos? Que saberes que eu preciso ter a respeito do currículo. Então, lembra quando eu disse para vocês, né? De acordo com os documentos curriculares, apenas
A primeira, a segunda e a terceira categoria estão propostas, né, para os anos iniciais. As categorias 4, 5 e 6 são propostas para os meninos maiores, para os estudantes maiores. Então, esse é um conhecimento curricular que eu preciso ter também, né? Que conhecimentos que esses estudantes trazem? Quais intervenções eu posso fazer para mediar essa aprendizagem, né? Então, essa relação do ensino e da aprendizagem, né? Então, ensinar não é simplesmente falar, né? Mas é você provocar, é você desestabilizar esse seu estudante. Então, todos esses aspectos, eles compõem a trajetória hipotética de aprendizagem, né? Que na minha dissertação, inclusive, eu tenho uma sessão falando só sobre a THA do Simon, tem todo o esquema, com toda a representação de todos esses aspectos, né? Todos esses conhecimentos que nós precisamos ter enquanto professores, de forma que eles estão se articulando. Então, quem tiver interesse, eu convido a ler a minha dissertação, convido a ler essa sessão que fala especificamente sobre a THA, que permeou, né, toda a minha investigação e que, de certo modo, foi o que eu também tentei fazer um pouquinho com vocês aqui nesse movimento, né? À medida que eu ia compartilhando essas estratégias, que eu ia provocando vocês, né? Que eu ia dando sugestões de algumas situações que vocês podem desenvolver com os estudantes de vocês, com as turmas de vocês, depois provocando com algumas reflexões, né? Então, foi esse movimento também que nós fizemos até aqui. Bem, e como não poderia faltar, né? Eu até coloco aqui atenção, né? Eu trouxe também sugestões, tá? De situações, problemas de transformação que envolvem a quarta, a quinta e a sexta categoria. Então, nós temos aqui um rol maior, tá? Com essas situações, problemas. Observem que elas têm um volume na consigna maior, né? As grandezas também, em alguns momentos, são grandezas maiores ou menores, mas como essas categorias demonstram um grau de complexidade maior, talvez o desafio aqui não precise estar tão centrado nas grandezas, e sim na articulação, né, dessas informações. Então, na forma como os estudantes, eles vão ler, entender, organizar as informações para que depois eles possam chegar à resolução da situação problema, tá? Então, nós temos aqui mais algumas, tá? Então, eu coloquei 7 situações, problemas no total para vocês, tá? Referente às 3 categorias. Então, fica como sugestão mesmo para que vocês que trabalham com os anos iniciais possam desenvolver algumas dessas tarefas com os meninos, lembrando, tá? Que a mediação de vocês, ela precisa estar muito presente, porque ela se faz muito, muito, muito necessária, principalmente no que diz respeito a essas 3 categorias, tá? Antes de terminar aqui o nosso bate-papo, né, eu queria deixar para vocês uma dica, tá? Que eu chamei de dica de milhões, porque realmente é uma dica muito valiosa, que é a dica desse livro, Educação Matemática, Números e Operações Numéricas, tá? Da Terezinha Nunes e algumas outras colaboradoras. É um livro que ele, além de ser muito gostoso de ler, sabe? É muito fluido para ler, ele apresenta um rol de tarefas que foram
desenvolvidas com estudantes, e essas tarefas elas são comentadas, né? Então é um livro que ele pode ser consultado é, por você, professor, que está em sala de aula, por você que ainda está estudando pedagogia, por você que de repente quer entender um pouco mais como é que as crianças estão pensando a respeito de algumas tarefas relacionadas à matemática, tá? Não são situações, problemas apenas do campo aditivo, né? São situações, problemas do campo aditivo, do campo multiplicativo, elas têm diferentes formatos, né? Então, algumas foram utilizadas a partir de gráficos, de tabelas, enfim. É um livro que eu li, que me ajudou demais, que tem todo um aporte teórico muito, muito importante, muito considerável, né? E tem a questão dos exemplos, né, do chão da sala, que eu acho que isso é muito importante, principalmente quando nós temos algumas inquietações, né, algumas angústias enquanto professor, é muito legal a gente poder ler e compartilhar e perceber que alguém está pensando também sobre aquilo, ou que alguém já pensou, que alguém já estudou mais a fundo a respeito. Então, é um livro que vale muito, muito a pena mesmo a sua leitura. E no próximo slide, eu coloco aqui as referências, né? Algumas das referências que eu utilizei para a construção desse produto educacional, tá? A lista com as referências que eu utilizei para toda a minha pesquisa estão lá na minha dissertação, então eu os convido a ler a minha dissertação. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse depois de dar uma olhadinha lá, enfim. Vou deixar meu contato também, né? Se vocês de repente tiverem alguma informação, alguma dúvida que vocês queiram compartilhar comigo, se vocês quiserem me dar um feedback, né, deste produto educacional, se vocês acham que fez sentido, que está interessante, o que eu poderia ter feito de diferente, eu aceito, tá? Sugestões, críticas, elogios, vocês podem me mandar aqui no endereço de e-mail. E queria finalizar dizendo que foi um prazer enorme poder compartilhar com vocês um pouquinho, né? O recorte aí de todo o meu estudo, meu empenho, a minha dedicação ao longo aí desses 2 anos de mestrado. Eu espero que contribua com a prática de vocês, que contribua para que vocês continuem pensando a respeito das aprendizagens dos meninos, que vocês pensem a respeito de como estão as práticas de vocês, porque é esse movimento que vai nos movendo em sala de aula, né? A gente se deparar com situações que vão nos inquietando e aí fazem com que nós queiramos buscar respostas para aquilo ou tentar entender o que tudo está acontecendo, enfim. A minha intenção foi essa, foi compartilhar um pouquinho, tá, do que eu aprendi, do que eu pesquisei e contribuir um pouquinho aí com a formação de vocês também, tá? Então, um super beijo, um prazer enorme ter passado aí essa 1 hora e pouquinho batendo um papinho com vocês, tá bom? E com certeza nos encontraremos e eu espero colher frutos maravilhosos de todo esse trabalho. Um beijo grande!